Olá, boa tarde, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para estudarmos um pouco mais sobre a salvação. O assunto desta tarde, desse dia, dessa hora que você está vendo aí, não é teologicamente difícil, como os demais temas foram. Hoje é um assunto mais fácil, só que na prática ele é muito mais importante. Porque é a sua percepção do chamado de Deus para você. Hoje nós vamos ver na Bíblia que Deus está atraindo o homem para Ele. Deus está convidando o homem a olhá-lo. Nós estudamos nas últimas aulas que João 3,16, quando fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aquilo se refere a uma comparação entre a serpente no deserto e a cruz de Cristo. Do mesmo jeito que Moisés fez uma serpente, e quem olhava para a serpente de bronze era curado se uma serpente venenosa o picasse. Do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo modo de agir, então Deus levantou a cruz para que todo aquele que olhasse para Cristo fosse salvo, de graça, por um milagre de Deus. Repito que a salvação é um ato de Deus, soberano dele, decisão própria dele, lá antes da fundação do mundo. Então, leiamos agora o Evangelho de João, capítulo 12. João capítulo 12, nós vamos encontrar aqui no verso 32, diz assim, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Foi feito um estudo uma vez, qual é a marca, qual o logotipo mais conhecido do mundo. E foram colocados coisas que você conhece. Existe uma montadora de carros chamada Mercedes-Benz, é uma estrela, você conhece. Uma maçã mordida da Apple. Também existem outras marcas conhecidas, Pirelli, num fundo amarelo, aquelas letras me parece que são vermelhas. Mas, de todos os logotipos mais conhecidos, a cruz foi que ganhou. Então, quando você vê uma cruz, a cruz é uma coisa quase que universalmente conhecida. Inclusive, a cruz é usada até em filmes de terror, porque os primeiros cristãos, quando eram sepultados, eles colocavam uma cruz na sepultura para dizer que ali morava estava sepultado um cristão, que ali dormia, e que iria ser ressuscitado. Que aquela cruz no túmulo, na cova, indicava que ali era alguém que esperava a ressurreição, alguém que iria sair na manhã da gloriosa ressurreição. E o que aconteceu, o que o diabo fez com isso? Inventou filmes de terror. Num cemitério, à noite, chovendo, trovões, relâmpagos, sozinho, silêncio, e sai uma mão da sepultura. Isso daí é a ressurreição contada de forma errada, e lá atrás, geralmente tem uma cruz. E as pessoas começaram até a temer cruzes. Tudo isso são enganos satânicos. A cruz, ela nos lembra que Jesus nos salvou. A cruz nos ensina, e quando Cristo foi levantado da terra, porque importava, assim importa, que do mesmo jeito, da mesma maneira que Moisés levantou a cruz, a serpente no deserto, assim também Jesus seja levantado, para que o mundo seja atraído para ele. E desde quando Deus tem nos atraído? Vamos ver lá no livro de Jeremias. O livro de Jeremias,
no capítulo 31, verso 3, diz assim a palavra: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deus ama você antes de você nascer com um amor que jamais será conseguido expressar. Deus ama tanto, mas ama tanto você e a mim, que nós não acreditamos que é possível haver um amor como esse. Inclusive ele fala, pode uma mulher, a mãe, esquecer do seu filho, do fruto do seu ventre? E ele fala em Isaías 49:15, ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Porque Deus ama a todas as pessoas, sem nenhuma distinção. E ele fala que desde o passado, lá atrás, antes dos tempos eternos, no conselho de Deus, diz, de longe o Senhor deixou que eu o visse, dizendo o seguinte, você é o objeto do meu amor, eu te amo com amor eterno. E nesse caso, o amor que Deus tem por você, inexplicavelmente, nunca teve início e nunca terá fim. Deus te ama com amor eterno e com benignidade, ele te atraiu. O que é benignidade? Deus é benigno com você. Deus não está te esperando para te castigar, nem para te dar bronca. Ele está com o coração aberto e perdoador para te acolher nos braços e te perdoar o pecado. Basta que você vá a ele. Ele está te atraindo. Vamos voltar para o livro de João, capítulo 3, lá no verso 17. E para quem gosta de teologia, segundo os teólogos, de uma maneira geral, João 3,17 é o verso mais importante do Novo Testamento, que é um resumo. Diz assim, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja que Deus ele vem com o objetivo de chamar o homem, ele vem com um propósito positivo. O texto fala assim, eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês. Eu não posso mentir, eu não estou planejando castigar ninguém, nem maltratar ninguém, nem matar ninguém no lago de fogo. As minhas intenções são as melhores possíveis com você, por isso venha. Nós também temos em Lucas 15, nós não vamos ler por causa do horário, que é muito grande, Cristo explica 3 parábolas. Primeiro, a ovelha perdida. A ovelha perdida sabe que ela sabe que existe, ela está perdida e ela não sabe voltar. O pastor vai atrás da ovelha perdida. Ele vai buscar, ele vai atrás. Tem na mesma sequência tem a dracma, a moeda perdida, que a mulher faz tudo faz. E quando acha, fica feliz e faz uma festa. Por isso que existe uma teologia que quando há um batismo, há festa no céu, porque uma alma foi salva. E na mesma sequência, você conhece a parábola do filho pródigo, onde o Espírito Santo trabalha com ele e vai mostrar para ele que na casa do Pai existe perdão e acolhimento. Tudo isso vai mostrando uma teologia que Deus é que está buscando o homem e ele está atraindo o homem. Vamos agora para o livro de Mateus 11. No livro de Mateus 11, um verso muito conhecido, e esse convite aqui é para você, 11:28 até o verso 30. Mas vamos pegar aí apenas o verso 28 hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo está convidando você. A Bíblia, então, é um convite de salvação. Isso daqui, ó, esse livro aqui que você está vendo, é um livro. É um livro, mas é um convite. É um convite, inclusive de casamento. Porque as bodas do Cordeiro é quando haverá um casamento e Cristo é o marido e a igreja é a noiva.
E a cerimônia do casamento é depois do milênio, quando a Nova Jerusalém desce ataviada como noiva, branca, vestida de pureza, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Isso aqui é um convite de casamento para as bodas do Cordeiro. E qualquer um pode entrar, bom ou mal, desde que entre com a justiça e com a roupa que Cristo dá, que é o perdão que Ele dá. Continuando ainda, vamos pegar um outro texto da Bíblia, Isaías 45, 22. No livro de Isaías 45, verso 22, existe uma regra se você quiser ser salvo. Deus diz o seguinte para você: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Porque por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Aqui está uma situação que nós podemos perceber aqui, outras verdades. Por exemplo, olhai para mim e sereis salvos, João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, que nós vemos hoje, a todos atrairei a mim. Todos, todos, todos. No verso 22, o que diz aqui? Todos os limites da terra. Se você olhar para Cristo, você vai ser salvo. Porque Cristo, do jeito que a pessoa olhava para a serpente no deserto, ele era salvo. E nesse contexto aqui, olha, por mim mesmo tenho jurado. Onde é o juramento? Lá no conselho eterno. E o Senhor jurou para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus que entra no santuário dos santos, com base no seu próprio sangue, e redime todo o pecado dos pecadores que vão até ele, que são atraídos para ele. E continuando aqui, a palavra dele não tornará atrás. Nós já estudamos, é impossível que Deus minta. O que ele prometeu, ele cumprirá. Filipenses 2 diz assim, diante de mim se dobrará todo o joelho. Lembra Filipenses 2? É quando Jesus, ele se submete ao Pai na forma de servo. E verso 24, de mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Todas as pessoas dirão, somente no sangue de Cristo haverá uma salvação plena. E quem for contra ele vai se dar mal. Será pesado no lagar, o sangue vai correr. O sangue dos ímpios será derramado. Mas no Senhor, o verso 25 diz, será justificada toda a descendência de Israel. Quem que é a descendência de Israel, que nós já estudamos? Todos os que são da fé em Cristo são descendentes de Abraão, são descendentes de Israel. E nele se gloriará. Quem que é nele? O Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos estudando aqui um contexto que toda a Bíblia fala do mesmo assunto, salvação só em Cristo, pelo sangue derramado. Vamos continuar indo um pouquinho mais em Isaías. Isaías capítulo 1, bom, verso 43, porque está pertinho. Isaías 43, verso 25 e verso 26. Diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Verso 26, desperta a memória. Entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. O que é que Deus está dizendo aqui? Está dizendo 1 João 1, do 7 ao 9. Confessa os teus pecados, reconhece, se arrepende, pede perdão, assume que pecou, assume que gostou de ter pecado, busca o Senhor de todo o coração e Ele vai te perdoar. Ele prometeu.
Cristo não mente. Deus não pode mentir. Se ele disse que se você confessar, pedir perdão, o pecado será perdoado, então pode ter confiança nisto. Uma coisa que eu vou te falar agora que é muito importante. Às vezes você fica esperando um sentimento do céu. Você fica esperando se sentir leve, se sentir sublime, espera ver uma luz no céu, sonhar um sonho andando na Nova Jerusalém, sentir um poder grande. Irmãos, sentimentos são importantes, sim, mas a fé, ela age mesmo em meio a sentimento de pesar e desespero. A fé não depende dos sentimentos para acreditar. A fé é um ato racional e cognitivo. A fé é você crer e acreditar com a sua consciência que o que está escrito aqui é verdade. Então, se Deus está te chamando, te atraindo, acredite. Ele está te chamando e está te atraindo. É para você ir a Ele e confessar o seu pecado, pedir perdão, decidir parar de pecar, que é a conversão e arrependimento, e Ele prometeu te perdoar. Você tem que acreditar que o pecado está perdoado e voar IFR, voar instrumento. Ou seja, do mesmo jeito que um piloto não vê lá na frente, mas está vendo o painel que diz que o caminho é aquele ali, e o avião navega por ali, voa por ali, ele chega ao destino. Assim é com a Bíblia, nós vamos crer no que está escrito aqui. E nem sempre o voo é agradável. Pode ter turbulência, pode ter trovões, até dá medo, mas o rumo é aquele. Por isso que é importante. Isaías 1,18 agora. Em Isaías capítulo 1, verso 18, veja que Deus está convidando você. Ele está dizendo o seguinte, Isaías 1,18. Vinde, vamos conversar. Arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Veja que o pecado, o escarlate, o carmesim, o vermelho, são cores pesadas. Mas Deus prometeu, se você for a Ele, arrazoar. O que é arrazoar? Usar a razão. Não a emoção, usar a razão. Cristo morreu, tem uma natureza pecaminosa, Ele pagou minha culpa. Senhor, eu sei que eu estou perdido, mas eu aceito a proposta de perdão que há em Cristo. Então, Ele está te convidando, vá. E se você hoje ouvir a voz do Senhor, o que diz a Bíblia? Não endureça o teu coração. Vamos agora continuar ainda mais alguns textos da palavra do Senhor. Vamos ver aí João 6:37. Evangelho de João, capítulo 6, no verso 37, diz assim uma promessa legal que ele fala. Ele garante, quando você olha, e aí, eu posso ir para a cruz? Eu não vou ser rejeitado? Diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deus garante que Ele não vai repudiar ninguém por nenhuma razão. Nenhuma maneira, não tem jeito. Toda alma que busca acolhimento em Deus será acolhida. É impossível Deus dizer não ao pecador que quer se arrepender. Essa é a vontade dele, salvar o pecador. Continuando ainda, vamos pegar um texto que eu acho bem legal. Vamos pegar segundo Atos 17:30 na sequência, que fica mais fácil. Próximo livro, Atos 17:30. Aqui Deus está usando a sua igreja para convidar você para a salvação. Diz assim, Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Se você não conhecia a Bíblia, se você não conhecia que a salvação é pela graça, unicamente pelo sangue, e depois pela promessa do Espírito que coloca em você a lei, que te faz obediente, fiel em todas as coisas, puro, sem mácula, se você andava no pecado, o que Deus está dizendo? Olha, o teu passado não me interessa. Eu vou perdoar tudo que você fez de errado no passado. Venha tranquilo. Eu não vou levar em conta o ontem para trás.
nem o de um minuto para trás eu vou considerar, vem agora. E aí ele fala, agora, porém, agora, notifica aos homens, ele notifica, ele avisa através da igreja, de todos os meios da propagação do evangelho, que todos, em toda parte, se arrependam. Veja uma coisa interessante, que lá em Isaías 45, 22 de Isaías, a geografia diz todos os limites da terra. Em João 12, 32 diz todos os homens, todo mundo, toda a população da terra. E aqui diz todos em toda parte. Toda nação, tribo, língua e povo é convidada a beber de graça da água da vida. Vamos agora para o livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 20. Vamos ver então primeiro 19 para contextualizar. A saber que Deus estava em Cristo, ou seja, só tem um Deus, manifestado em 3 pessoas, e que Colossenses 2, verso 2, 3, 4 e 8, diz claramente que não tem explicação como é que Deus é um e é 3. E é para você não se deixar enganar, nem por aqueles que são a favor ou contra a Trindade. Deus é um só, Jeová é o único Deus, não tem outro. Jeová se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. Como isso? Só, diz a palavra, quando ele voltar nas nuvens dos céus, então nós o veremos como ele é. João fala isto. Paulo diz o seguinte, hoje vemos por espelho, mas um dia o veremos face a face, e nós o conheceremos da forma que nós somos conhecidos. Então Deus estava em Cristo. Nós lemos já Atos 20 e 28, que diz que o sangue que foi derramado foi o sangue de Deus. Então Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O que é reconciliar consigo? Reconciliação é unir. E quem que desuniu? O homem desuniu a conciliação entre Deus e o homem. Foi o homem é que rompeu o concílio. O homem provocou o pecado, não foi Deus. O homem que foi infiel, Deus permaneceu fiel. Mas, agora na cruz, Deus faz a reconciliação com ele mesmo. Ou seja, vocês estão brigados aí, então eu vou me reconciliar vocês comigo de novo. Então Deus é tão bom, é como se Deus fosse o agiota e você fosse o devedor do agiota, ele te emprestou 100 mil reais e você não pode pagar. Então Deus, o próprio agiota paga a sua dívida para você. Ou seja, Deus, o amor de Deus é tão grande em Cristo que ele está pagando sua conta para ele mesmo. Então ele reconciliou. Como é que ele fez isso? Como é que ele reconciliou? De que jeito? Não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, os pecados do mundo inteiro foram colocados sob o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então os pecados do mundo não estão sobre o mundo, estão sobre o Cordeiro. Esses pecados só vão voltar para o mundo no dia da expiação e da parte dos perdidos. Porque os pecados dos justos jamais estiveram, estão ou estarão sobre os salvos. Porque os pecados de todos os homens foram colocados provisoriamente como uma culpa sobre o Cordeiro antes da fundação do mundo, lá no conselho eterno. Então, com essa mensagem, Deus está te atraindo. Olha, você não está perdido, você está salvo. Eu te salvei. Você tem que acreditar para eu completar o processo. E aí, quando ele fala isso, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse nos quer dizer para Paulo, olha, Deus me explicou tudo isso e deu para mim uma mensagem para pregar para vocês. Agora o verso 20 diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Quem que é embaixador em nome de Cristo? No caso Paulo e os seus
copastores, a sua igreja, para os perdidos, os gentios, os que estão longe da igreja. E aí ele fala o seguinte: como se Deus exortasse por nosso intermédio, ou seja, Deus está te exortando, te chamando a atenção. Venha, eu paguei a sua culpa, estou te salvando. Em nome de Cristo, pois, rogamos o quê? Que vos reconcilieis com Deus. Paulo faz uma oração: volte, se reconcilie, aceite o sacrifício. Vamos agora terminar com duas passagens do Apocalipse. Lá em Apocalipse, que em algumas Bíblias é a última parte, diz assim em Apocalipse 3, verso 20. Diz assim, bem legal: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então veja, Deus, ele está buscando o homem. O estudo dessa tarde, eu quero que você entenda que Deus está atrás de você todo dia. Ele tem uma igreja na terra, ele tem um povo na terra já faz 6.000 anos, cuja única missão é correr atrás de pecador e dizer: eu salvei vocês. Deus desceu do céu, através do Espírito Santo, e ele luta todos os dias com todos os pecadores para ser salvo. Então, até que a última pessoa escute o Evangelho. E o último verso, Apocalipse 22. É um dos versos mais bonitos da Bíblia, que mostra o convite e como é que Deus trabalha com ele. Apocalipse 22, verso 17. O Espírito e a noiva dizem o quê? Veja bem, quem é o Espírito? O Espírito Santo. Quem é a noiva? A igreja. Então, aqui nesse mundo, a missão da igreja e do Espírito é correr atrás de perdido para tirar do lago de fogo e levar para o céu. Então, o que eles dizem? Vem, convidando, chamando. Aquele que ouve, diga, vem. Ou seja, é um discípulo fazendo discípulo. Que faz o quê? Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, olha o convite, olha a atração. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Nesse contexto de hoje, nesse texto aqui, eu quero dizer para você que Deus está fazendo todo o possível para ir atrás de você e Ele está atraindo você através da ação do Espírito Santo e dos esforços da igreja. A igreja hoje, nós temos todos os meios possíveis, nós temos os meios impressos, televisão, nós temos rádios, publicadoras, internet, reportagem, pastores, colégios, escolas, e temos 20 milhões de membros. Todo mundo unido. Alguns ainda não entenderam a missão da igreja, de correr atrás do pecador segundo o dom que receberam do Espírito Santo. Mas um dia a ficha cai. Por isso, eu quero que você saiba nesta tarde que Deus está atraindo você, chamando você, querendo a sua atenção. Ele quer captar a sua atenção, mandando você fazer assim: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e o resto eu lhe acrescento tudo. Que assim você entenda que Deus está atrás de você. E todo esse processo que Ele fez, Ele faz e diz que fez para te salvar. Se você puder, feche seus olhos para a oração. Vamos orar. Bendito Deus, que nós respondamos de forma positiva a essa atração, que o nosso coração seja sensível a esse convite que o Senhor nos está fazendo. Que nós não troquemos nenhuma preocupação deste mundo, que nós não troquemos o tempo de estudarmos a Bíblia por séries da televisão, por filmes, ou por trabalho, ou por qualquer outra atividade. Que nós tenhamos um coração pronto e perceptível aos seus convites e à sua pessoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.